Fala, meus queridos, como vocês estão? Todo mundo aí orando, todo mundo aí fazendo os últimos pedidos, todo mundo dando as mãos, se abraçando e dando as mãos, né? Bom, antes de mais nada, espero que estejam todos bem, espero que a semana tenha sido animada por aí, do jeito que foi por aqui, hein? Eu admito com vocês. Mas grandes acontecimentos aconteceram essa semana, né? Vamos dar uma recapitulada aí em geral, né? Antes da gente conversar aqui sobre o gráfico, né? Que é o que todo mundo tá interessado. Bom, nessa semana a gente viu, semana passada, inclusive, deixa eu até compartilhar aqui. Semana passada, que dia 26 de janeiro, falamos sobre esse movimento aqui do DXY, tá? É sempre importante a gente se lembrar dele, porque a gente tá falando aqui sobre a questão de fortalecimento do dólar perante o restante das cestas de moedas do mundo inteiro. E quando a gente fala força do dólar, a gente tem que saber que a gente está falando sobre USD, né? E aí a gente lembra aqueles parezinhos que a gente tem comentado já com os amigos aqui há um bom tempo, né? Ouro, né? SHA USD, a gente tem SHA USD prata, a gente tem Euro USD e a gente tem também Bitcoin, meu amiguinho, seu amiguinho, e tá todo mundo querendo saber dele. O mundo só fala dele. É aquele negócio, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Quem odeia e quem ama, tá todo mundo na boca do povo, né? Mas é isso. Então, por que isso aqui é importante? Por conta disso aqui. Então, a gente viu, dólar chegou numa região importantíssima do mensal. Chegou numa região importantíssima do mensal, repicou e tá fazendo o que a gente chama de spring, né? Ele fechou acima dessa base inteira aqui, ó. Fechou abaixo dessa região toda, bem aqui, fechou acima. Quando rompe para cima, spring ativado, alvo ir lá para o canto extremo, para a extremidade, tá bom? Então, se isso é uma verdade, se o dólar está tentando ganhar força para ir na extremidade superior, a gente tem que ter atenção com os nossos amigos aqui. Porque se aqui, o lado direito, né, o denominador, é agora a regrinha básica da quinta série, se o denominador ganha força, o numerador perde força. Então, por isso, a gente viu que quando o dólar chegou finalmente no mensal e começou a repicar, o Bitcoin teve a força suficiente para finalizar aquele movimento de baixa. Finalizar, não sei, né? Vírgula. Finalizar momentaneamente, né? Quando quebrou aquela estrutura para baixo. Ele estava namorando lá um bom tempo, né? E bem estranho, né? Porque enquanto o dólar estava caindo durante todo esse tempo aqui, durante todo esse tempo aqui, o Bitcoin já estava caindo. Ou seja, é o mais fraco de todos eles no momento, tá? Então, pegou isso aí, alvo do DXY é tentar ir para lá, beleza. Então, com isso, a gente consegue destrinchar os nossos outros estudos. A gente até viu, coincidentemente, chegamos na região do diário, que eu atualizo isso no outro vídeo, que é de abertura de mercado, todo domingo e toda quarta-feira, né? Então, a gente já tinha marcado essa região, sentiu, e coincidentemente, foi quando a gente viu Bitcoin dar um suspiro na noite de ontem. Ontem foi dia 5 de fevereiro, quinta-feira, e a gente viu os outros pares também dar um respiro, né? A gente viu a manipulação que aconteceu da madrugada do próprio S&P, que é mercado de renda variável, né? Então, se sai da renda variável, vai para o dólar, se sai do dólar, vai para a renda variável, por aí vai. Então, eles têm essa correlação inversa também. Então, a gente viu a manipulação do S&P, de Nasdaq, a gente viu a manipulação do ouro, da prata, todos eles, momentaneamente. 1 da manhã, 2 da manhã, todos estavam fazendo o mesmo movimento. A gente tem que começar a entender que os mercados, eles se conversam e a gente precisa usar isso a nosso favor, tá bom? Então tá, recapitulamos isso aqui. Agora vamos falar sobre o movimento do Bitcoin, nosso amigo. Olha, eu vou te contar, hein? O que aconteceu aqui? A gente perdeu esse fundo, tocamos a linha de boss que era essa azul, tá? Essa era a linha de boss do semanal. A gente teve um trade bacaninha aqui nesse dia 2 de fevereiro, né? Foi madrugada de domingo para segunda, foi uma coisa assim que a gente fez. E o outro trade que acabou acontecendo foi no Spring de toda a região, né? Eu falei até no último vídeo, eu falei, nossa, tá muito estranho, né? Porque como que não capturou nenhuma liquidez e já sobe assim, né? Toca aqui, como é que vai subir sem ao menos ele fazer aquele estopei mais alguém, entendeu? Que era este movimento aqui, ó, de abril. E foi quando ele fez quarta, quinta, uma coisa assim, né? Que a gente fez até um movimento de repique, foi veloz o movimento, bem aqui. Foi veloz o movimento, ele até voltou, mas aí desmontou novamente. E aí, começaram a surgir aquelas coisas, né? Nossa, tá caindo, por quê? Aí surgiam as notícias. Porque o Epstein lá, como é que chama? Jeffrey Epstein, que é o cara que tá sendo investigado lá, tanta coisa horrorosa dele,
que porque ele investiu em 2014 é por isso que tá caindo, e porque o pessoal acha que ele tem um percentual absurdo de Bitcoin, então tá indo contra ele. Aí depois falaram, não, porque foi indicado o novo presidente do Fed, que é o Kevin, e ele é mais agressivo, ele vai manter as taxas de juros dos Estados Unidos lá no alto, e por conta disso vai sair dinheiro de renda variável, daquilo que não é seguro, parará. Começa a surgir as narrativas. E eu tenho certeza que você, né, todo mundo aqui escutou que Bitcoin devolveu todo o ganho desde a época do Trump, devolveu tudo e mais um pouco, e que realmente os negócios não prestam. E aí a gente vê o medo se instalando. Novamente, a gente está na região, e a região está marcada, né? E aí a gente chega nesse parâmetro aqui, que foi o que aconteceu com o último movimento ontem à tarde. Chegamos aqui. Quem tá acompanhando aqui o canal já tem visto como eu e o Clinton, a gente fala há muito tempo pra vocês sobre a questão de que extremo medo, beleza, já pode comprar aqui, não tem nada, mas o que é bacana mesmo é abaixo de 10, e ontem você chegou. Você chegou, e o que nós fizemos? Sim, nós compramos. E inclusive, Rodrigo, se você quiser colocar aqui a mensagem do Clinton no grupo da mentoria anual, o Clinton falou, vou comprar feito um psicopata. Eu não coloco a mão na mão por ninguém, né? Mas quando o cara fala que é psicopata, eu tenho até medo da pessoa. Assim, alguma coisa ele deve saber, né? Mas então, o que aconteceu ontem? E eu vou explicar para vocês, mas antes de eu explicar isso para vocês vão me fazer o favor de, primeiro, me dar o like aí. Segundo, compartilha com os amigos que gostam aqui dos nossos vídeos. E terceiro, eu quero agradecer vocês pela live que foi feita aí na segunda-feira. Vocês deixaram 100 likes, foi muito visualizado, foi bem bacana. Eu não pude participar, mas o Clinton tocou ela brilhantemente. E, em forma de agradecimento, nós gostaríamos de presentear vocês com 30 dias gratuitos da nossa comunidade. Essa comunidade é a comunidade que a gente fala todos os dias, a todo e qualquer momento, sobre todos os ativos que vocês solicitarem, sobre os ativos mais importantes que a gente está olhando, inclusive Bitcoin, inclusive algumas outras criptos, inclusive ações. B3 a gente olha também, mercado americano a gente olha também, Forex a gente olha também. E commodities também, os principais, né? Prata e ouro, por exemplo. Então, tudo a gente olha, manda para vocês, coloca o nosso feeling do dia, coloca o que a gente está pensando de acordo com o sentimento de cada mercado, e a gente vai usar isso a nosso favor de trades, principalmente a médio e longo prazo. Então, a gente está dando para vocês, de presente, 30 dias de degustação para vocês verem se a gente tá de caô ou não. Brincadeira. Eu acho que o nosso trabalho é muito sério. Eu acho que vocês que já acompanham aqui a gente há muito tempo têm visto como é sério. E é uma forma de a gente retribuir. Vocês não vão gastar nada. Pode clicar aqui, pode fazer sua inscrição. Vá até o final, porque é importante. Lá fala até uma parte do cartão de crédito tem que inserir, mas não se preocupa, vocês não vão ser cobrados. Se forem cobrados, joga meu nome no Serasa lá, joga nosso nome e a gente vai reembolsar vocês. Brincadeira, não precisa jogar no Serasa, mas avisa e a gente vai reembolsar a palavra, mas não vai ser. E é isso. Então eu espero todos vocês lá. Agora, eu vou explicar para vocês por que o Clinton falou que ele ia comprar em 63.900 mais ou menos. Tem também uma mensagem de uma pessoa muito bacana, já virou amigo nosso, né? A gente gosta de falar que o mais importante pra gente não é a gente ficar passando conhecimento, é a gente saber que vocês absorveram algo do que a gente falou. E um rapaz que tá na nossa comunidade e comprou a mentoria só teórica, não tem nenhum acompanhamento com a gente, ele conseguiu fazer a sacada de navegar nos tempos gráficos e ver como funcionam as linhas de Bose em diversos tempos gráficos. E, coincidentemente, nós navegamos pelo 2 semanas. Depois que perdeu essa região aqui, ó, aí eu falei, não, vamos rever o que tem lá para trás. E quando a gente vê o que tem lá para trás, a gente foi dar uma bisoiada no 2 semanas. E no 2 semanas a gente tem esse doji, que foi o primeiro que foi morto, liquidado. E a gente tem esse segundo doji. E aí, o que tinha lá de bacana pra gente? O que tinha lá? Tinha essa linha aqui, 63.900. Essa linha era a linha que a gente viu que era a linha de Boss de 2 semanas. E a gente tem a semanal aqui normal, beleza, ela foi violada, mas ainda não fechou abaixo dela. Isso é muito importante pra gente ver como é que vai fechar no domingo às 9 da noite. E tem essa de 2 semanas. Cara, muito, assim, não é impossível, mas é muito agressivo pensarmos que iria perder 2 regiões tão importantes assim dentro, e agora vamos leitura do gráfico,
dentro dessa base nossa aqui, essa base que foi o descanso, o respiro do movimento rally de alta do ano inteiro, se perde aqui junto, aí realmente a gente pode ver o mercado mergulhar um pouco mais aqui. Calma, respira, ninguém vai morrer aí, tá? A não ser que você esteja muito alavancado. Aí eu sugiro você rever seu gerenciamento de risco. Mas aqui a gente pensou, tá bom, doji mais linha de boss, isso aqui é o prato feito para quem opera junto com a gente. E foi dito e feito. Foi onde muitas pessoas da mentoria, muitas pessoas da comunidade acabaram aportando. Foi no final do dia de ontem, juntamente com essa liquidação brutal, juntamente com o Fear and Greed, que o Fear and Greed estava em 12, assim, depois desse movimento, depois de todo mundo estar falando que realmente vai a zero, segura na mão de Deus, aquela música, sabe? Segura na mão de Deus. Tudo, recebi tudo isso no Bitcoin, de mensagem no WhatsApp. Olha essa barra, cara. Olha o fechamento dessa barra. Essa barra, e agora a gente vai pelo... Vamos ver se vocês estão aprendendo. Essa barra é uma barra certa ou é uma barra errada? O que eu quero dizer com uma barra certa ou uma barra errada? Se eu fosse um institucional, eu estaria vendendo na cara de uma base, na cara de uma região mensal, na cara de uma região semanal? Com certeza não. Se eu sou institucional, eu tenho informação há muito tempo. E sou eu, inclusive, que estou vendendo desde aqui, que estou vendendo desse aqui. Quem que vendeu essa barra aqui? Eu conto ou você conta? Quem que vendeu essa barra aqui? Eu espero que não tenha sido você, meu amigo. Eu espero. Mas eu conheço muita gente que faz parte desse movimento. Muita gente, né? Então aí a gente prepara. Bom, varejo todo em modo sell-off. Varejo todo falando que agora realmente o mercado virou bear market, já era, vai afundar mais. Então essa barra aqui não é uma barra certa. Então é muito mais, suspeitamos muito mais que essa barra é uma barra de exaustão do que uma barra de ignição. Tô falando que essa barra aqui agora acabou a queda e a gente vai subir, vamos ser felizes, vamos dar as mãos e é isso, acabou? Com certeza não. Mas pelo menos um respiro bom viria aí. E foi dito e feito. Veja que no fechamento da própria barra ele ainda vem tentar violar, mas é equivalente. Seria muito incrível assim ele fechar com uma... Isso aqui é um padrão varejo, né? Two bar reversal. Por que seria incrível? Porque aí a gente ia ver sim mais um movimentozinho de respiro. Quem comprou aqui com certeza está muito feliz e poderia até estar realizando aquilo que é trade por aqui. Aquilo que é montagem de posição, meu amigo, aí a gente não sabe quando vai sair, porque montagem de posição é aquilo que a gente comenta com vocês, né? Eu acho que eu falei no último vídeo aqui, né? Quer ver? Vamos falar de novo, se eu não falei. A montagem de posição é a gente estar comprando aqui tudo que tiver aqui e só vender aqui tudo que tiver aqui. Então, de novo, não sabemos quando vamos sair dessa posição que a gente está montando. Já tem um tempinho. E ontem foi um aporte razoável. Não sabemos. Só sei que vou sair quando atingir aqui. Então, essa que é a montagem, não é para você ficar olhando todo dia na sua carteira, não, meu amigo. É compra e aguarda. Pode durar anos? Pode. Pode durar 3 anos? Pode. Vou sair em 100 mil? Nem ideia. Vou sair em 150? Nem ideia. Vou sair em 200? Nem ideia. Quando que eu vou saber? Quando o índice de sentimento vier para essa região. Aí a gente vai saber. Aí quando tiver todo mundo eufórico novamente, aí vai ser a hora da gente botar no bolso. Porque é importante a gente gostar das teses, é importante a gente gostar do ativo, mas eu não vou casar com o ativo. Eu só casei uma vez e um único casamento que é com meu marido. E acabou. Assim espero. Deus me ouça, né? Então a gente tem que saber fazer dinheiro, tem que saber o momento certo de operar, de montar, tem que saber o momento certo de botar o dinheiro no bolso e aguardar a próxima oportunidade. Então a gente fala, isso aqui é uma oportunidade. Foi uma oportunidade, ainda acho que vai continuar sendo, ainda não acho que acabaram as quedas por fim. Se acabou, eu vou ficar muito triste, porque a gente não conseguiu acumular o máximo que a gente gostaria. Porque para acúmulo de posição, a gente quer o máximo de tempo no medo, o máximo de tempo baixo o preço. Se ele veio de 59, 60 quase, né? De 60 até 70, cara, já não tá mais tão barato. Aí a gente vai ter que comprar mais caro. Aí você já fica desanimado. Aí você fala, nossa, chegou em 9 ontem, cara, vamos ver como é que vai estar o índice de sentimento amanhã. Nossa, vai estar 11, 12. Ah, nem aí já é ruim.
Então, assim, por isso que eu acho que é só um leve respiro. Eu acho que ainda vai cair mais e torço para que caia ainda um pouco mais para que a gente possa acumular. Lembrando que tudo aquilo que eu falo não é recomendação. Lembrando que tudo aquilo que eu falo aqui para você poder pensar na montagem de posição é de acordo com o capital que você esteja pronto para poder perder 100%. Se, por acaso, o jogo inteiro mudar. Eu não sei se vai mudar ou não. Eu sei que a gente faz isso todas as vezes. E é assim que a gente mantém a estratégia, a gente vê que funciona muito bem. E a gente já fez muito dinheiro assim, tá? Não sei se também, se um dia a gente ficar famoso, vai continuar funcionando esse negócio. Eu espero que sim. Então, o que eu quero dizer é, aproveite enquanto a gente não é conhecido. Então, vamos lá agora o que interessa, né, meus amigos? Então, vimos aqui, agora essa é a minha região determinante. Aconteceram movimentos engraçados nas outras também que eu vou te contar. Vou contar para vocês. Primeiro ponto aqui de parada do Bitcoin foi aqui. Não impediu o fato de a gente estar comprado aqui pensando nessa compra, não impede a gente ter feito trade aqui, tá? Inclusive, ele tocou uma região que era de 1 hora, tocou região de 5 horas, e aqui ele chegou a fisgar os 70 quando ele tocou. Até chamei os alunos, mas ninguém viu. Só eu fiz o trade. Que ele fisgou e voltou. E é onde ele tá segurando no momento. Eu gostaria que acontecesse o seguinte, se fosse para ir para um trade mais agressivo. Sim, ele fez esse recuo, beleza. Ele tá fazendo isso aqui eu acredito que vai ser um inducement. Ele vai usar de indução do movimento. Porque eu gostaria que o preço fizesse isso aqui, ó. Perde aqui, botar a gente na venda. Rompe com uma divergência, até mesmo no 12 minutos eu estou aceitando. Vai ser no final de semana essa venda, se rolar dentro dessa região para ele cair, tá? Se ele passar daqui, aí aqui ele vai chegar de fato no RSI dos 60 minutos acima de 70. Aí você fica de olho aqui, tocando aqui, se estiver dentro da sua região, dá para fazer um trade assumindo que o RSI acima de 70 é a busca pelo topo do diário, tá? Então, primeira região de venda é essa daqui, que nós já estamos. Segunda região de venda é essa daqui por conta do RSI. A linha de Boston semanal anterior, ela dá uma dorzinha de cabeça, mas não funciona como troca de polaridade, ela só dá uma dor de cabeça mesmo, junto de outras confluências, como por exemplo o RSI de 70, né? Então vai estar nessa região de 73 mil até 75. Passou daqui, a gente tem mais um obstáculo em 78, 190 até 81, 350. E depois a gente vem para 86, 125 até 89, 754. Em Ethereum, a gente veio para essa segunda região aqui, varou aquele primeiro POI que a gente tinha marcado, que era aqui, varou a linha de Boston semanal que estava por aqui também, e ele parou nesse dojizinho aqui, de novo. Cara, vocês entendem meu amor por doji? Eles são especiais. Eles são especiais. E olha como ele foi só uma basezinha para fazer esse movimento amplo. Então ele foi bem bacana aqui. Eu já vou tirar essa região verde aqui de cima, porque ela já não me serve mais, ela já foi mitigada 100%. E a gente tem essa primeira região vendedora aqui em 2126 até 2319. Muita atenção, amigos. Muita atenção ao toque do RSI acima de 70 nas criptos todas, tá? Porque provavelmente é a busca do fundo do diário. Então, muita atenção nisso. Eles vão acontecer provavelmente no mesmo tempo. Então, essa primeira região que a gente tem aqui, essa aqui é a linha de Boston semanal, só tô deixando ela como referência, tá? Não uso ela para nada. Depois aqui, 2.500 até 2.625. E por último, 3 bolas. 3 bolas até 3.173. Cara, isso aqui eu fiquei de cara. Eu sei que as linhas de Boston funcionam e eu sei que a gente faz as operações, mas toda vez que acontece eu ainda fico de cara. É muito engraçado, né? Cara, cravou. Aí quem tá chegando aqui, a menina viu onde parou e marcou aí. Olha o vídeo aí de... Hoje eu tô gravando sexta pra vocês, é no sábado, né? Ih, vocês não vão ver o RSI, será? Vamos ver. Eu gravei na terça-feira, segunda ou terça-feira. Procura o último vídeo de criptos aí. Cara, isso aqui eu fiquei de cara. E olha o que é mais bacana de Ripple. Eu tô gostando de ver esse gráfico, viu? Fechar acima disso aqui, ó. Isso aqui é um spring bem bonitão, hein? Bem bonitão. Só finalizou a liquidez aqui tudo. Fechando acima o rompimento para ele tentar ir para lá. Vou fazer essa compra? Obviamente que não, né, gente? Por quê? Porque aqui, esse risco retorno de trade, não tô falando que é para segurar. Segurar é outros 500. De trade, eu preciso torcer para ele varar isso aqui. Pode acontecer? Óbvio que pode acontecer. Mas tem muito chão para andar e eu sempre vou me pautar, principalmente no Bitcoin. O Bitcoin não tá assim ainda. Não tá assim ainda. Regiões de venda aqui em Ripple, então, quase tocou essa primeira em 15489 até 17192. Depois 18858 até 2043, depois 2,394 até 2,2718 e por último 2,4570 até 2,6804. Deixa eu ver uma coisa aqui. Por isso que ele parou. Bandidinho. Seu bandidinho, não te vi. Sacanagem.
Vocês viram que funciona, né? Tudo bem. Solana. Solana foi a única que me obedeceu mesmo, né? Ela e Ripple me obedeceram. Cravou aqui nossa basezinha aqui, ó. Captura essa liquidez. Perfeita. Você foi muito obediente, minha menina. Olha essa divergência aqui do semanal. Será que a gente comprou pouco? Eu devia ter sido um pouco mais psicopata igual o Clinton, cara. Eu devia. É sempre assim, né? A gente vê o preço andando, você fala, nossa, eu devia ter feito mais, eu devia ter alavancado 200 vezes. Agora, se era stop, a gente para. Nossa, eu não devia ter comprado. Eu devia ter comprado menos, tava tudo caindo. É sempre assim. A gente é tudo igual, né, gente? Independente de quanto tempo de mercado tem, a gente sempre fica triste porque o trade anda 10 vezes e a gente sai no 5. É assim, normal. O trader nunca tá satisfeito. Mas aqui foi bem bacana, respeitou o movimento, né? Primeira região de venda, a gente tem aqui 92,77 até 95,90. Depois 110,60 até 119,16. E depois 129,14 até 137,23. Gente, por favor, dividam muito bem a cabeça de vocês entre a montagem de posição, que a gente tá olhando algo a médio e longo prazo, com trades, tá? Trade aqui a gente tá autorizado só na venda, a gente não tem nada na compra. Montagem de posição a gente tem, tá bom? Pendle me obedeceu também, foi uma menina bem bonita, aqui, bem bacaninha, parou aqui dentro dessa base, né? Tá aqui se segurando. Primeira região de venda que a gente tem dos 5 horas é bem aqui nesse doji, 1,362 até 1,448. Depois a gente tem 1,672 até 1,733 e depois a gente tem 1,977 até 2,150, tá bom? Eu não tô falando nada de compra ainda porque a gente não teve a reversão do último topo, né? Eu preciso que rompa esse último topo aqui, caia e aí eu posso buscar por compra. Enquanto não tiver nada de 60 minutos, a gente não tem nada para olhar, nada de compra, né? Para trade. De novo, para trade. E BNB varou minhas regiões. BNB tá o mais fraco de todos eles e veio parar justamente nessa região aqui. Deixa eu até ver uma coisa. Sempre um doji, sempre. Beleza. Então aqui, regiões que a gente tem de venda. Primeira região chegando aqui, 689,09 até 708. Depois, 759 até 789. E depois aqui, 870 até 910. Então é isso, meus amigos. Eu espero todos vocês na comunidade, que vocês tenham um excelente final de semana em família e um grande beijo para todos.